Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Mais um domingo juntos para a glória do nome do nosso Senhor. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa manhã nós vamos falar sobre angústia e esperança, né? Duas palavras, dois sentimentos antagônicos, mas que caminham com a gente na nossa vida. E isso tudo vai ser baseado na vida de Jeremias, amém? Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, Jeremias capítulo 20, e nós iremos ler dos versículos 7 ao versículo 18, que diz assim: a queixa de Jeremias. Ó Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. És mais forte que eu, e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei o seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até que os que dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão. Não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado da mão dos opressores. E, no entanto, amaldiçoo o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse ao meu pai: tenho boas notícias, alegre-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas, que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Aí nós lemos a palavra do Senhor, irmãos, e a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. Essa é uma das maiores verdades da vida. Digo até uma lei universal. E eu, quando estava lendo esse texto novamente, eu percebi o quão intenso, o quão desesperador, o quão angustiante é a palavra que Jeremias escreve. Chega a dar angústia no peito, chega a gerar uma certa até dor de cabeça, porque ele vai muito na raiz, ele expressa tudo o que ele está sentindo. E nós conhecemos como é o contexto de vida de Jeremias, né? Jeremias ele vive no meio de um povo que é extremamente religioso, um povo extremamente idólatra, um povo que deposita sua confiança nos homens, um povo que comete injustiça social, e ele é levantado, ele é erguido como um profeta exatamente para denunciar tudo isso que há de errado. Por isso que quando ele abria a boca era destruição, era medo, era pavor, que as pessoas acabavam ouvindo da boca dele e não a correção que vinha da parte do Senhor. As pessoas escolhiam escutar o que bem cabia para que pudessem escarnecer dele, para que pudessem persegui-lo, mas não aquilo que vinha da boca e do coração do nosso Senhor. E Jeremias ele viveu diante disso tudo. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi jogado em um poço, ele foi feito de todas as maneiras possíveis, ele foi atacado, né? E então é compreensível estar no texto essa sua confissão, esse seu desespero, essa sua angústia que rondava a vida dele, né, meus irmãos? E isso acontece muito em nossas vidas também.
A vida do cristão, ela é muitas vezes durante sua caminhada, ela é baseada em, como eu acabei de dizer, em sentimentos antagônicos. Sentimentos que fazem guerra entre si e muitas vezes nós não sabemos como caminhar e administrar e vencer esse passo a passo que é a nossa vida cristã. Eu até cheguei a anotar algumas coisas aqui: angústia e esperança, caos e paz, abandono e abraçado, fraco e forte, perdido e achado, pecador, porém justificado. E pecador e porém justificado, acho que isso acontece muitas vezes, né, meus irmãos, que nós pecamos, nós falhamos, há essa angústia, há essa dor, há essa tristeza, mas nós sabemos que o amor de Cristo está em nossas vidas e nós tomamos posição diante do nosso Senhor, abandonamos os nossos pecados e caminhamos em Cristo, pois somos justificados, né? E é nisso que eu queria que você prestasse atenção, meus irmãos. Porque na caminhada, quando nós não conhecemos o nosso Senhor, quando nós não nos relacionamos com o nosso Senhor, quando nós não nos alimentamos da palavra do Senhor, quando nós não oramos ao Senhor, tudo vai convergir para que a nossa caminhada venha terminar em tristeza, em morte e desespero. Somente conhecendo a Deus, somente sabendo quem Deus é, nós podemos caminhar e nós podemos vencer. Léo, então por que Jeremias, Léo, diante disso tudo que você está falando, por que Jeremias escreveu palavras tão duras? Por que Jeremias ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, Léo? Por que Jeremias disse: maldito seja o homem, o mensageiro que veio trazer a notícia a meu pai que eu havia nascido? Por que Jeremias ele diz isso tudo? Porque mesmo diante do desespero, mesmo diante da falta de esperança, mesmo diante da angústia, da dor, do sofrimento, do caos interno, ele sabia quem era Deus. E ele sabia exatamente o que Deus tinha dito a respeito dele. Eu convido a abrir, nós podemos provar isso na Bíblia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, em Jeremias mesmo, capítulo 1, nos versículos 4 e os versículos 5, que diz assim: o Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Glorificado seja o Senhor. Eu gosto muito de um louvor dos Arrais que diz assim: no desapontamento a esperança nasce. Eu gosto muito dos Arrais porque é poema com palavras de Deus e tudo isso cantado para que o nome do nosso Senhor seja exaltado. E eu convido você, eu vou até colocar depois, quando eu mandar o vídeo, eu vou colocar o nome desse louvor, porque agora de cabeça eu não lembro, mas eu trouxe esse trecho desse louvor para a minha vida, porque a vida do cristão, a vida da pessoa que ama a Deus e caminha com Deus, muitas vezes ela é marcada por desapontamentos. Mas em todos os desapontamentos, meus irmãos, a esperança do Senhor nasce. O novo dia, o sol da manhã, ele nasce e com isso nós podemos caminhar com Deus. Nós podemos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Uma das coisas que sempre colaborou com a vida de Jeremias, primeiro, saber quem Deus era e saber tudo aquilo que Deus já havia declarado sobre a vida dele. Mas um segundo item é muito importante. Jeremias, ele sempre esteve completamente consciente de que Deus estava no controle de todas as coisas. Você pode prestar atenção no capítulo 20, dos versículos 7 ao 18, que ele diz que mesmo diante de tudo aquilo, Deus estava ao lado dele como um poderoso guerreiro. Que Deus iria trazer justiça, que Deus iria mostrar, e ele pede a Deus que permitisse que ele pudesse enxergar toda essa justiça de Deus. Meus irmãos, mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo, eu estava pensando ontem ou anteontem que
o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, a sabedoria dos homens, o poder que os homens apresentam ou fingem possuir, muitas vezes eles desconectam de Deus. Muitas vezes eles tiram a nossa esperança e o nosso foco de Deus. E esse é o nosso maior engano. E essa é o nosso maior erro. Colocar a nossa devoção em homens que são completamente derrubados pelo pecado e desprovidos da glória e do amor de Deus. Meus irmãos, o único que é merecedor de devoção e esperança e fé é o nosso Senhor. E a Ele a honra, a glória e o louvor. E foi assim que Jeremias, mesmo diante de todas as dificuldades que ele passou, ele conseguiu fazer a obra do Senhor como o Senhor mandou para a glória de quem Deus é. Meus irmãos, não existe outra alternativa, não existe outra fórmula milagrosa. Mesmo na angústia, a esperança nasce porque Jesus Cristo caminha ao nosso lado. A palavra que eu quero deixar para você, meus irmãos, nessa manhã, é que mantenha a sua esperança viva, mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo. Não fique atormentado pelas provações que estão à sua direita, pelas provações que estão à sua esquerda. Eu troquei aqui a ordem, você acabou de ver. Não esquenta a cabeça com isso. Mantenha o seu foco em Jesus Cristo. Lembre-se que Ele é o autor e consumador da sua fé e que o Espírito Santo de Deus habita em você. E nada, meus irmãos, absolutamente nada, o afastará do amor do nosso Senhor. Eu até comentei com a Raquel esses dias, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Esteja atento a tudo que Deus está falando, esteja atento a tudo que Deus está fazendo, pois o nosso Senhor não deixa os seus filhos desapercebidos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o trabalho de suas mãos, que não falte alimento na sua casa, mas que não falte a paz, o amor e a esperança de Deus também. Um beijo no seu coração, a saudade é imensa, mas em nome de Jesus, em breve nós estaremos juntos. Um abraço e até mais.